A gente podia cantar, né? Pedindo ao Espírito Santo para nos iluminar. Hoje, nesse dia tão especial, né, dia de Santo Antônio, que a gente possa pedir, né, ao Espírito Santo que venha nos fazer tão sábios quanto Santo Antônio. Vem, Espírito Santo, enche o meu coração. Vem, Espírito Santo, acende teu fogo de amor. Vem, Espírito Santo, que eu preciso sentir tua presença em mim. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje a gente vai refletir, então, sobre a Carta aos Efésios, no capítulo 4. É uma reflexão da ABP do Leste 1, que é livre para que a gente possa refletir e pensar no que Deus mesmo quer falar com a gente. Vou iniciar lendo trecho por trecho desse capítulo. Então, no versículo 1 ao 3, diz assim: Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês se comportem de modo digno da vocação que receberam. Sejam humildes, amáveis, pacientes e suportem-se uns aos outros no amor. Mantenham entre vocês laços de paz para conservar a unidade do Espírito. Nestes versos, a carta está se referindo como se deve comportar um servo, no caso, né, prisioneiro no Senhor, como diz o Paulo, para tomar consciência da importância desse chamado. Ele começa enumerando, então, que ande de maneira digna do chamado, da vocação que recebeu, com humildade, com amabilidade, sendo paciente, suportando uns aos outros no amor ou por amor a Cristo. E esse suportar, a gente pode entender no sentido amplo, dar suporte, ajudar no serviço, para que tudo fique no prumo de Deus, no nível de Deus. Além disso, suportar no amor. Para que continuem unidos, cristãos devem dar exemplo, ser capaz de superar as diferenças por amor a Cristo e ao Evangelho. Porém, sabemos que é o próprio Cristo que dá o suporte a cada um. Vimos no Catecismo também da Igreja Católica, lá no número 771, Cristo, mediador único, constitui e continuamente sustenta sobre a terra como um todo visível a sua Igreja Santa, comunidade de fé, esperança e amor, por meio da qual difunde em todos a verdade e a graça. A cabeça comanda o corpo, sustenta a igreja,
sendo que tal comparação é que ela é tão complexa como um funcionamento de um corpo humano, que só se move com o comando da cabeça. Nós só podemos nos mover quanto igreja, comandados pela cabeça que é Cristo. No versículo 4 a 6, ele diz assim: há um só corpo e um só espírito, assim como a vocação de vocês os chamou a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age por meio de todos e está presente em todos. Vimos aqui uma afirmação judaica, Deus único. Por exemplo, a gente pode ver lá em Isaías, né? Ele diz assim: por amor de meu servo Jacó, de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo nome, ponho-te no meu sobrenome, ainda que não me conheças. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus, eu te cinjo, ainda que tu não me conheças. Ele só não menciona o patriarcado, porque ele está falando para um público pagão, que não conhece a realidade judaica. Então, há um só corpo, um só espírito, há uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai. Ele estava no meio de pagãos e precisava ser enfático, apresentando Deus onipotente e onipresente, e se refere ainda à ação do Espírito Santo, que age. Mesmo não estando falando claramente, ele já diz o que é a verdade. No versículo 7 a 10, ele diz assim: cada um de nós, entretanto, recebeu a graça na medida que Cristo a concebeu. Por isso diz a Escritura: subiu às alturas, levando prisioneiros, distribuiu dons aos homens. Que quer dizer, subiu, quer dizer que o primeiro desceu aos lugares mais baixos da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para planificar o universo. Nós recebemos a graça por Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, que unge conforme e na medida das necessidades que ele mesmo quis dar. É dom de Cristo, porque ele vê com o Pai, todo o seu poder desceu a nossa pequenez e está acima de todos, conforme as Escrituras, aquilo que ele falava dele no Antigo Testamento. Ele já estava antes e já via tudo. E ele vê as nossas necessidades, a precariedade da igreja, por isso ele dá a graça à medida da necessidade, à medida que Cristo concebeu, como diz a Escritura. Então, Jesus dá essa graça conforme a necessidade. Nós recebemos a graça na medida que ele concebeu. Então, ele estava ali dando a graça porque ele quer dar de graça para você. No versículo 11, menciona: foi ele quem estabeleceu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Então, ele distribuiu funções e vocações como bem quer. Ele me coloca num lugar, ele te coloca no outro, porém ninguém está diminuído, pois todos, sem exceção, somos membros do corpo, do seu corpo, do corpo de Cristo, e somos necessários, como já diz em outra parte,
no apóstolo, em outra carta, já vai dizer lá em Coríntios, que diz que a necessidade de todos os membros do corpo. Então, ele distribui pastores, mestres, né? Como pode distribuir você em qualquer função, você está na recepção, você está na acolhida, tá, qualquer lugar que você estiver, você faz parte desse corpo. A fonte, né, no catecismo, no número 874, diz assim: a fonte do ministério na igreja é o próprio Cristo. Foi ele que o instituiu e lhe deu autoridade e missão, orientação e finalidade. Cristo, Senhor, para apacentar e aumentar a continuidade o povo de Deus, instituía na igreja vários ministérios para o bem de todo o corpo. Com efeito, os ministros que estão dotados do poder sagrado estão ao serviço de seus irmãos, para que todos quantos pertencem ao povo de Deus alcancem a salvação. Para isso que estamos a serviço. Para que todos possam alcançar a salvação. Essa é a nossa missão. E no versículo 12, ele continua: assim, ele preparou os cristãos para o trabalho do ministério que constrói o corpo de Cristo. A obra é construída com trabalho, ou seja, não é fácil, mas trabalhosa. Trabalho é o que constrói. Trabalho constrói. E é por isso que a gente trabalha, né, a obra, para que ela seja edificada, que ela cresça, que ela aconteça. Mas não é fácil. Se fosse fácil, né, Jesus, a gente já diz, né? Jesus não dizia, pega a cruz e anda, né? Não é fácil. No versículo 13 e 14, está assim: a meta é que todos juntos nos encontremos unidos na mesma fé e no conhecimento do Filho de Deus, para chegarmos a ser o homem perfeito, que na maturidade do seu desenvolvimento é a plenitude do Cristo. Já não seremos crianças jogadas pelas ondas e levadas para cá e para lá por qualquer vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e pela astúcia com que eles nos induzem ao erro. Para atingir uma meta, um objetivo, para ser perfeito e assim chegar à maturidade, isso porque quem é maduro na fé, crescido na estatura de Cristo, que foi construída com trabalho, né, essa estatura, né, crescendo, difícil que seja, não se deixa levar por qualquer doutrina. Naquele tempo, no tempo de Paulo, né, no tempo de Jesus, já existiam muitas seitas. Lembrando que Paulo está no meio de um povo pagão, que tem muitas seitas, que adoravam diversos deuses. Assim como hoje, os mais desavisados também caem. Então, nós precisamos ter um objetivo: ser perfeito para chegar a essa maturidade e não cair, e não ser induzido ao erro. E para isso, né, a meta é que todos juntos, voltemos ao 13, a meta é que todos juntos nos encontremos unidos na mesma fé e no conhecimento do Filho de Deus. Essa é a meta, para chegarmos a ser um homem perfeito. Para chegarmos a essa perfeição, precisamos estar unidos na fé e no conhecimento de Jesus. Palavra, Jesus vivo, Jesus pleno, plenitude dos tempos. E nos versículos de 15 a 16, ao contrário, vivendo amor autêntico, cresceremos sobre todos os aspectos em direção a Cristo, que é a cabeça.
Ele organiza e dá coesão ao corpo, através de uma rede de articulações que são os membros, cada um com sua atividade própria, para que o corpo cresça e construa a si próprio no amor. Em Jesus, cresceremos sob todos os aspectos: moral, social, profissional e principalmente espiritual. Com Ele e nele caminhamos para o céu. Mas é preciso querer ir para o céu. Precisamos querer caminhar. É preciso querer dar passos nessa direção. Buscar ser digno do chamado, como ele iniciou no texto. E quando uma comunidade segue a orientação da cabeça, todos vão dizer, todos que virem vão dizer: vejam como eles se amam, e sentirão o desejo de se juntar. E isso é que faz aumentar o corpo, que é ligado e operado pela graça do Espírito. A liga, né, dos membros, a ligação dos membros, né, cada um na sua atividade própria, né, para que o corpo cresça e constitua em si próprio o amor. Para isso é necessário ter Jesus como centro real da vida em comunidade, que tudo seja para a glória, em tudo ele fale mais alto, e que a igreja seja verdadeiramente uma igreja de Cristo, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que emane o amor, uma comunidade que viva para Cristo. No versículo 17 ao 29, do homem velho para o homem novo, diz lá. Portanto, em nome do Senhor, digo e recomendo a vocês: não vivam como pagãos, cuja mente é vazia, a inteligência deles se tornou cega, e eles vivem muito longe da vida de Deus, porque o endurecimento do coração deles é que os mantém na ignorância. Eles perderam a sensibilidade e se deixaram levar pela libertinagem, entregando-se com avidez a todo tipo de imoralidade. Não foi assim que vocês aprenderam a conhecer Cristo. Se é que, de fato, vocês lhe deram ouvido, e se foram mesmo instruídos segundo a verdade que há em Jesus, vocês devem deixar de viver como viviam antes, como um homem velho que se corrompe em paixões enganadoras. É preciso que vocês se renovem pela transformação espiritual da inteligência e se revistam do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade que vem da verdade. Por isso, abandonem a mentira, cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Vocês estão com raiva? Não pequem. O sol não se ponha sobre o ressentimento de vocês. Não dê ocasião ao diabo. Quem rouba, não roube mais. Ao contrário, ocupe-se trabalhando com as próprias mãos em algo útil e tenha assim o que repartir com os pobres. Que nenhuma palavra inconveniente saia da boca de vocês. Ao contrário, se for necessário, digam boa palavra, que seja capaz de edificar e fazer o bem aos que ouvem. Portanto, para tanto, convertam-se, mudem de vida. A partir de agora, sejam um homem novo, sejam uma pessoa nova. Mude tudo, deixe de fazer o que é errado, passe a fazer o que é certo. E começa a enumerar, né? Ele começou a enumerar o modo de vida, de ser. E ele ainda ressalta, né? Se você realmente conhece Jesus, não pode ser indiferente. Mas precisa ser um ato contínuo. Mudança é para sempre. Dos versículos 30 a 32,
diz assim: não entristeçam o Espírito Santo com que Deus marcou vocês para o dia da libertação. Afastem de vocês qualquer aspereza, desdém, raiva, gritaria, insulto e todo tipo de maldade. Sejam bons e compreensivos uns para com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Tudo façam não para entristecer o Espírito Santo, que é o próprio Deus que está em você pelo seu batismo, para te ajudar a se libertar de tudo que impele ao pecado, ao afastamento dos irmãos e, consequentemente, ao afastamento de Deus. Ele conclui fazendo uma referência à oração do Pai Nosso, que Jesus mesmo ensinou, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou a vocês. Então, Paulo já via lá a oração que Jesus ensinou, e ele faz uma referência nesse momento, lembrando, olha, vocês façam aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Perdoe-se. Então, se perdoe e perdoe o outro, porque quando a gente se perdoa, a gente consegue perdoar o outro. Eu queria concluir com uma oração do padre Paulo Stipe, da Arquidiocese de Florianópolis. Ele disse assim, relativo a esse texto: obrigado, Senhor Jesus, pela graça do batismo, que me fez membro do vosso corpo, da Igreja. Obrigado pelo meu chamado, minha vocação, que eu seja promotor da unidade e da paz, que eu seja sinal da esperança em vós diante do mundo. Dá-me o amor aos irmãos, para ser edificado por eles e para a eles também edificar, com os dons que me deste. E para que assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai que está nos céus. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, que nos faça aprender com a sua palavra a viver melhor em comunidade, para que o nome de Jesus seja glorificado, amado para sempre. Amém. Muito obrigada aí por vocês compartilharem com a animação bíblica e que levem essa mensagem de amor a Jesus a todos. Amém, que maravilha, que bom, muito bom a gente poder se deliciar com a palavra de Deus e ainda mais associada ao catecismo da igreja, muito bom mesmo, que dá consistência, né? A palavra é a base e o catecismo vem nos explicar mais nitidamente como viver essa palavra. Foi ótimo, muito bom mesmo, né? E como é necessário ainda hoje cada conselho desse, o quanto é necessário para a nossa vida pessoal e para a nossa vida comunitária também, né? Mas agora digam. Oi? Como é atual, né? Atual demais. Quem gostaria de comentar algum versículo, alguma colocação que foi feita? Então, boa noite para todos. Eu achei assim a colocação excelente, uma maneira bem clara, objetiva, né? Palavras precisas. E eu achei muito importante essa colocação aqui quando fala ser um homem novo.
né? E muitas das vezes a gente tem uma dificuldade de ser novo, né? Às vezes a gente se acomoda, se acostuma, né? Ser daquele jeito. E muitas das vezes o jeito que a gente se acostuma a ser, né? Levando a nossa vida perante a igreja, ou como irmão, em família, e às vezes é totalmente errado, é o inverso, né? E ser novo é muito diferente, né? Buscar fazer o bem, às vezes, né? É difícil, porque às vezes a gente busca fazer o bem, mas é quando são por interesses próprios, e quando a gente busca fazer o bem para o outro, né? Isso daí requer uma maturidade muito grande. E uma outra coisa que falou aí que eu achei muito importante, anotei aqui rapidamente, perdoar mutuamente, né? Que aí diz que perdoar, né? Como Jesus mesmo já nos perdoou e vem nos perdoando, né? Que a gente não para de pecar, de errar. E isso é uma coisa muito difícil, porque às vezes a gente é capaz de julgar, né? O nosso irmão pelo erro que ele comete, mas às vezes a gente não é capaz de ver aquilo que a gente faz, né? Que a gente vive fazendo. Então eu achei essas duas, né, colocações que eu, né, fiz aqui, eu acho que são coisas que é um catecismo para a gente levar para nossa vida, porque é muito difícil, né, a gente perdoar mutuamente, né, que muitas vezes nós julgamos, devemos fazer o que é certo, né, assim como Jesus nos perdoou, mas a gente às vezes sabe isso na maneira de falar, mas não sabe na maneira de agir, né, com o nosso irmão. E é uma fala bem precisa que a gente tem que levar isso para a vida mesmo. É só isso. Paulo tem uma maneira muito própria, né, dele falar, né, aquela coisa muito forte. E isso na sua voz, Agar, ficou assim simplesmente maravilhoso, né? Que aquilo vai caindo assim, né? É como se você fosse colocando uma luva ali, ajeitando tudo com muita delicadeza, né? Com muita ternura. E aí a gente vai se deixando realmente mergulhar, não é? Pela palavra de Deus. Muito, muito bom. A liturgia de hoje fala, né, de você ser sal, de você ser luz, não é? E aí você complementando isso, ainda mais com essa oração, né, que você fechou aí, é tudo de bom, não é? E aí a gente vê o quanto que a gente ainda precisa ser lapidado, não é? Cada um de nós. Né? A palavra de Deus mais do que nunca, né? Sempre atual ali, sempre eficaz, e o quanto que a gente precisa realmente mergulhar nessa palavra para a gente poder ter a força necessária para continuar sendo sal e luz, não é? A gente vai pensando, e o padre hoje ainda falava assim, imagina, Santo Antônio conversando com São Francisco. Aí me veio a sua voz assim, imagina, né? Uma conversa de dois santos. Aí ele ainda colocou assim: será que ele ainda encontrou com Santa Clara também? Imagina que trio, não é? Né? Você vê, e é isso. E é essa beleza dessa palavra, né? Que ainda hoje a gente pode, e vai ser sempre assim, né? Que a gente pode mergulhar e partilhar. E nessa partilha a gente crescer. Não é? O quanto que a gente ainda precisa crescer, e nada mais do que, né, do que a gente estar junto. E cada dia a gente se renova, não é? Com as vozes diferentes, com as luzes diferentes que vão aparecendo, e vamos em frente, vamos caminhando. Obrigada, viu? Muito bom. Olá, tudo bem? Rapaz, lendo esse capítulo 4, né? Esse capítulo 4 da Carta aos Efésios, eu digo assim, que maneira suave da Agar passar para a gente, né? E, Bárbara, você concluiu aí muito bem, né? Como o Evangelho, né? Assim, a gente poderia até se falar do Evangelho, né, dessa carta, que é um Evangelho vivo, né? Assim, para a vida de hoje, como ele é atualíssimo, né? Foi para tempos primórdios. E esse capítulo 4, eu vejo ele assim como uma catequese matrimonial, né? Uma catequese matrimonial, porque se a gente for olhar lá no versículo, já no segundo, que a H começou, diz bem para a gente assim, ó, não só os casais, né, mas para a nossa vida em família, né? Sejam humildes,
amáveis, paciente, e olha que coisa linda, né, que fala para nós como casais, né, falo por mim como experiência, suportem-se uns aos outros no amor. Que lição, né? Que coisa linda, né, essa vivência, né? Isso é de uma catequese assim muito profunda, né? Olha só quanto tempo essa carta foi escrita, né? Há quanto tempo foi lapidada e como ela é atualíssima, como vocês falaram aí, para os dias de hoje, né? Assim, né, para dar luz, dar orientação no matrimônio, numa vida de família, de filho, de irmão, que a gente vê, né, as nossas, se a gente olhar a família hoje, num contexto geral, que mudou muito o conceito de família hoje, né? A série de cuidados, né? Com o diferente, né? Aquele que é diferente, e a falta da compreensão, a falta do amor. Que ponto-chave esse iniciozinho dessa carta aí. E ela é toda, ela é o contexto, a gente vê, fala na graça do batismo, né? Há um só Senhor, o 5 lá, né? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? A gente pensa um pouquinho, né? Como vimos na leitura de domingo, né? Último domingo agora, leitura segunda, né? A fé de Abraão na justificação, né? E às vezes a gente quer fazer obras grandiosas, né? São necessárias obras, sim, com certeza. Mas a fé é que nos faz forte, né? A fé que nos segura, que nos alimenta. E olha como essa catequese é linda para a família, né? Porque uma família que tem o sentido do amor e é alicerçada na fé, não tem nada que derruba, não tem nada que atrapalha. Gente, que coisa linda, eu estou encantado, eu fico encantado com esse capítulo. Chega-se, não é muita coisa para a gente falar, é muita coisa boa, deixar para outros aí partilhar. Muito obrigado, viu? É a família dos filhos de Deus, né? É. E aí você me fez lembrar ou daquela passagem, né, da rocha, né, a pessoa que constrói a casa sobre a rocha, né, a palavra de Deus é a rocha, e a família que coloca a palavra de Deus dentro, né, da sua convivência, dos seus hábitos, vai construindo também a sua casa sobre a rocha, né? E enquanto você falava, eu fui percebendo assim esse movimento de Paulo, né? Ele fala primeiro do interior de cada um de nós, e aí passa, como você observou, pela constituição da família, e ainda vai para a comunidade, né? Quer dizer, a comunidade cristã também precisa se voltar para esse alicerce que é a palavra de Deus, né? Se a comunidade se volta para essa base da palavra, vai poder também exercitar esses conselhos aí maravilhosos que ele nos dá, né, nessa carta. Eu fiquei assim, já entrei um pouquinho atrasada, mas tudo que eu ouvi foi tão bom, é tão bom esse estudo, está sendo tão bom, tão maravilhoso. Eu vou dizer, eu nunca fiz coisa igual, tá? Eu estou encantada com isso, né? E de tudo que eu peguei aqui, né, depois que entrei, o que me tocou foi no versículo 31, quando fala que toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia sejam desterradas do meio de vós. Nós estamos vivendo um período assim tão difícil, né, nos relacionamentos, e isso aí vem assim chamar a atenção para, né, para que nós sejamos mais bondosos, como diz aqui mesmo, no 32, bondosos, compassivos, que a gente entenda o outro, né, que conviva melhor com o outro, que vai ser bom para todos. E a gente está vendo assim, tanto desentendimento, tanta confusão, né? A gente está vivendo um momento mesmo turbulento. Então, isso aí me tocou bastante, essa parte do perdoai-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Isso aí, para mim,
Foi muito importante e obrigada a vocês também, porque esse estudo está sendo muito bom para mim. Essa colocação, e é verdade, né? Se todas as famílias hoje elas tivessem como base o nosso Senhor Jesus, né, muitas coisas estariam, teria sido resolvidas, né? E às vezes a gente vê hoje as famílias, né, cada um de um lado, um se dá com o outro, né? Por causa dessa questão mesmo, que não estão tendo essa busca de nosso Senhor Jesus, né? Não tem essa base, essa rocha, né? Que quando a gente tem Jesus como base, como rocha, né? Muito não, isso aí é certeza, né? Nada de ruim acontece na nossa vida, né? E ele, né, nos dá força também para poder a gente enfrentar quando, né, vem a tempestade. Mas, assim, problemas familiares a gente sabe que não, né? Problemas familiares com Jesus a gente sabe que não, né? A morte, isso daí são coisas que fazem parte da vida, problemas de saúde, né? Mas com Jesus a gente consegue enfrentar essa tempestade. É isso. Então, escutando né, Valesca? Quando a gente tem a maturidade, né, na medida, né, de Jesus, quando a gente está maduro na fé, nada pode nos afastar de Jesus. A gente não vai para outra religião, porque nós conhecemos Jesus de verdade. E é isso que é a nossa certeza aqui e faz a gente perseverar, né, e não desanimar, que você está falando, né, Valesca? Então, era essa transposição que eu queria fazer, entendeu? De trazer essa questão da palavra realmente para animação nas nossas comunidades. Porque o que acontece? A gente observa assim, muita coisa dentro da nossa comunidade de fé, né? Que se a gente parar e fizer uma análise fria, muito simples mesmo, é falta da gente viver a palavra de Deus. É falta da gente viver realmente os ensinamentos. Né? Porque a gente, é lógico, nós somos a família de Deus. Então, a exemplo, né, da nossa família doméstica, vamos ter lá todos os tipos de problemas. Isso aí, não, né, não temos a menor dúvida disso. Só que o que acontece? Quando a gente não foca, não é, nas virtudes, realmente né, aqui, ó, nas regras para a vida nova, né, na unidade do corpo, que Paulo fala, as pessoas realmente elas vão parando no meio do caminho e às vezes a gente dá uma baqueada, a gente para, né, no meio da pastoral onde a gente está atuando, ou o que seja, e se deixa penetrar pelas coisas que não são de Deus. E aí a gente não amplia a nossa visão ou tira o foco do Cristo. Né? E aí lá a gente não consegue perdoar ninguém, você não consegue ser salvo, você não consegue ser luz, e aí a gente vê, né, a comunidade, o que ela não fica tão bonita quanto que ela poderia ser. Não é? Então, mais do que nunca, a gente vai se perguntando, né? O que Deus está querendo com a gente na animação bíblica, né? E aí a gente vai pensando, vai analisando que realmente as dificuldades, os obstáculos que a gente vive dentro da igreja, né? É porque, de uma certa forma, realmente a gente não acata, não segue, não traz, não mergulha dentro da palavra de Deus. Porque se a gente fizesse isso, né, de uma maneira assim muito séria realmente, né, a gente iria ser o suporte para o outro, a gente iria ser o sal para o outro, a gente ia ser a luz para o outro, a gente a gente realmente procuraríamos ser mais do que nunca um só corpo e um só espírito. E às vezes a gente, né, são pequenas coisas, né, que vão acontecendo, que a gente tem que respirar muito fundo e não perder o foco. Né? A gente tem que estar. Não, a questão é Jesus. E por que a gente está aqui? E aí, nessas horas, né, de dificuldade, coisa, não, mas a palavra diz isso aqui. Eu não posso me afastar porque a palavra está me ensinando dessa forma. Né? Então a gente vai vendo assim. E a gente vê assim, gente, mas é uma coisa tão óbvia, né? Né? Mas é difícil da gente enxergar.
É difícil da gente enxergar, é difícil de realmente você viver. Às vezes, quanta coisa pode ou poderia ser evitada, né? Outro dia eu estava escutando uma pregação, aí o padre falava, pedindo, quase que implorando, pelo amor de Deus, para que se acabasse com a fofoca dentro de determinada comunidade. Né? Você vê, aquilo ali estava no coração daquele padre de uma maneira muito forte. Né? Senão ele não teria colocado isso da forma como ele colocou. Mas, né, se ele colocou, então, se está acontecendo aquilo, né, o que as pessoas, enquanto membro ali daquela comunidade, não estariam fazendo e que deveria ser feito, né? Então você vê uma leitura tão linda, né? Coisa que você pode ficar aqui, né? A noite inteira, se você quiser, aí você vai arrumar, né? A gente vai arrumar um estudo, vai aprofundar, vai ver. Então, e aqui fala também, né? A um ele concedeu ser apóstolo, outro prefeito, outro evangelista. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar dentro desse corpo, né? E às vezes a gente deixa a desejar na nossa função. Então, como que a gente precisa realmente, né, crescer? É muito lindo, né? É bom demais, né? É verdade. Enquanto você falava, eu me lembrei de outra passagem, né? Você falou quanta coisa podia ser evitada se nós vivêssemos na comunidade a palavra de Deus. Aí me lembrei daquela passagem que ele diz, né? Como conhecerão se não tiver quem pregue, né? Então, eu acho que isso é muito o papel também, né, da animação bíblica, dar a todos nós, em primeiro lugar, nós mesmos, mas também às nossas comunidades, essa consciência de que só vamos ser o corpo se vivermos a palavra, mas só vamos viver a palavra se nas nossas pastorais essa palavra for anunciada, meditada, não só lida, né? Mas anunciada, meditada, refletida, rezada, para que a gente tenha, então, condição de vivê-la entre nós e ajudar a comunidade a ser esse corpo na unidade mesmo, né? Você vê que as passagens das outras cartas, elas vão se complementando, né? Elas vão se conectando às passagens, porque é tudo uma só palavra mesmo, né? Quando eu estava lendo, eu não cantei para vocês, mas eu pensei numa música, num trecho aqui, só que ela é meio animada. Ela diz assim: o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Né? Então, essa música, né, que a gente possa sempre pensar nisso, que o meu lugar é o céu, e se eu quero ir lá morar, aí eu tenho que fazer esse caminho, né? Mesmo que de vez em quando a gente caia um pouquinho, a gente levanta e continua andando. Aí a nossa comunidade não está aquilo tudo, mas a gente está aqui para ser testemunha, né? Então, que através do nosso testemunho, a nossa comunidade tenha vontade de conhecer a palavra e que essa persistência de Paulo nos inspire, de Santo Antônio, no dia de hoje, né? Eu estava escutando assim, eu não sabia direito a história dele, e aí eu escutei o padre falando assim, eles botaram ele como cozinheiro, né? E aí, de repente, faltou lá o pregador, e aí não davam oportunidade para ele. E aí, no dia que ele pregou, todo mundo ficou encantado com ele. E ele pregava e as pessoas iam, e as pessoas queriam ouvir. Ele sabia a Bíblia de cor, né? Ele sabia a Bíblia de cor. E mais do que saber de cor, né? Como o padre disse assim, mais do que saber de cor, ele sabia, ele entendia e vivia aquela palavra.
Então, mais do que a gente decorar um texto, a gente ter vontade de viver essa palavra. Então, pela intercessão de Santo Antônio, é que tanto pregou, né, que fez tantos tratados, que a gente possa sentir essa vontade. Ele que queria ser missionário na África, não conseguiu ir lá onde ele queria ir, mas onde ele estava, ele pregou. Então, onde eu estiver, que eu possa falar de Jesus, pregar a palavra do meu jeito, com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, com o meu nervosismo, que não é pouco, mas que eu possa ser útil a Deus para ser esse sal que só serve se estiver em contato. Como disse o padre hoje, que eu ouvi, o sal, se ele não tiver em contato com nada, ele não serve para nada, mas ele precisa ter contato com carne, ele precisa ter contato com o outro, para que eu possa me permitir ter contato na minha comunidade, sair do virtual e para o real, e na graça de Deus caminhar para que a animação seja uma realidade na nossa igreja tão carente de palavra, de verdade. Então, que a gente possa pedir agora essa oração que terminou, né, eu acrescentei a passagem de hoje, e que a gente possa pedir, então, como Jesus mesmo nos ensinou, que venha o nosso reino, que venha a nós o vosso reino, que seja sempre feita a vontade de Deus, mas que eu me esforce para caminhar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, rogai por nós.